Olá, dando continuidade à sequência de vídeos de testes sobre tópicos de aprendizagem de máquina, no vídeo anterior nós iniciamos a discutir redes neurais artificiais, que é um dos modelos bioinspirados, e nesse segundo vídeo a gente vai discutir um panorama geral de como funciona uma rede neural artificial. Existem diversos tipos de redes neurais artificiais. Existem diversas arquiteturas de redes neurais artificiais. Existem diversos algoritmos de treinamento de redes neurais artificiais. Existem tipos de funções de ativação de redes neurais artificiais. Considerando que a gente está num curso introdutório, no ponto de vista de redes neurais artificiais, nós vamos trabalhar o modelo clássico, a arquitetura clássica, um algoritmo de treinamento clássico. A arquitetura é a Multi-Layer Perceptron, ou MLP. Se a gente fosse traduzir literalmente, é um perceptron de muitas camadas e multicamadas. Esse diagrama é uma representação aí simplória do que seria uma rede neural artificial. Cada círculo desse aqui representa um daqueles blocos de construção que nós discutimos no vídeo anterior. Esses blocos, eles são os neurônios artificiais. Bom, que são as redes Multi-Layer Perceptron. Cada círculozinho desse aqui representa um neurônio artificial. E se a gente observar, nós estamos dispondo esses blocos de construção em camadas. Estamos conectando essas camadas que nós estamos representando por essas setas. Para representar, para distinguir, na verdade, a representação, eu utilizei cores. Então, nós temos nesse exemplo aqui uma rede de de 4 camadas, né? Uma camada de entrada, que está na cor azul. O papel da camada de entrada é receber o sinal. Cada neurônio desse neurônio artificial, ele recebe uma entrada, recebe um conjunto de sinais de entrada, melhor dizendo. Essa entrada ela está vindo do ambiente. E é importante destacar que na camada de entrada não existe processamento desse sinal. Esse sinal simplesmente é passado adiante. Na cor cinza aqui, eu representei as camadas ocultas. Nas camadas ocultas é que ocorre o processamento de fato do sinal que a rede está recebendo. No exemplo, há 2 camadas ocultas, mas a quantidade de camadas ocultas de uma rede não existe nenhum limite. Vai exatamente do problema que está se tentando resolver com essa rede. Existe uma discussão bem ampla a respeito de definir quantas camadas uma rede possui, bem como também a quantidade de neurônios que cada camada possui. Em resumo, redes com 2 camadas ocultas, elas conseguem aproximar qualquer função conhecida. Então, muito provavelmente, 2 camadas ocultas já é suficiente para resolver a grande parte dos problemas. Quanto mais camadas, ou melhor dizendo, quanto mais neurônios numa rede tem, maior é o poder de resolução dessa rede. Porém, como nem todos são flores, quanto mais neurônios artificiais uma rede possui, maior será o tempo de convergência dessa rede.
convergir é o algoritmo aprender alguma coisa. Às vezes esse tempo é extremamente longo, o que torna impraticável utilizar redes maiores. E aí que entra as redes neurais profundas, que seria a evolução ou a melhorias de redes neurais, mas isso não vai ser tratado nesse vídeo. O sinal então é processado nas camadas ocultas e é passado para a camada de saída. A camada de saída, ela, dependendo do autor que você considera, ele diz que a camada de saída não processa sinal. Alguns consideram que a camada de saída também vai processar o sinal. Essa é a arquitetura de uma rede neural chamada Multi-Layer Perceptor. Cada círculozinho desse aqui é um neurônio artificial. Bom, o objetivo, então, de uma rede neural Multi-Layer Perceptor é conseguir atualizar os pesos sinápticos. Lembrem que os pesos sinápticos é onde o conhecimento da rede neural artificial está armazenado. Que aqui a gente está representando por essas setas. Então o objetivo é atualizar os pesos que essas ligações têm, de tal forma que a gente minimize o erro da rede neural artificial. Todo modelo de aprendizagem de máquina, a gente calcula o erro dele, e o algoritmo de treinamento dessa rede, que aí não é mais a arquitetura é a Multi-Layer Perceptor, o algoritmo vai tentar minimizar o erro de saída dessa rede. O algoritmo mais conhecido ou mais clássico para treinar redes neurais Multi-Layer Perceptor é o algoritmo de backpropagation ou de retropropagação. Esse algoritmo ele tem duas fases. Uma fase forward, que é para frente, que o sinal o sinal que a rede vai processar, ele corre na direção camada de entrada, camada de saída. A segunda fase é a fase de retropropagação, que é o backward, que é a fase em que o sinal ele percorre a rede de trás para frente. Na fase da ida se computa o erro, se calcula o erro da rede, e na fase de retorno, de retropropagação, calcula-se a atualização dos pesos sinápticos. Então, o processo de aprender ocorre justamente na segunda fase, que é a fase de retropropagação. Na ida, calcula-se o erro, o sinal percorre da camada de entrada para a camada de saída, passando pelas N camadas ocultas, e a fase de retropropagação, ela ocorre em sentido inverso, começando na saída, na camada de saída, o sinal é retropropagado para dentro da rede novamente até alcançar a camada de entrada. Na fase para frente, a gente calcula o erro da rede. Nós vamos indicar que a saída da rede é representada pela variável y, chapéu i. Voltando aos vídeos iniciais dessa sequência, se discutiu sobre aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Nesse contexto, nós estamos trabalhando dentro do paradigma de aprendizado supervisionado. O paradigma de aprendizado supervisionado, ele garante ou existe a necessidade de se conhecer a saída desejada para a rede. Dado um sinal de entrada, é necessário conhecer previamente qual é a saída correta desse sinal, que nós vamos representar por y. Isso para treinar uma rede dentro do paradigma de aprendizado supervisionado.
Então, o erro é simplesmente a diferença entre quanto a rede, o valor que a rede deve responder, que é o valor desejado que a rede responda para um determinado sinal de entrada, menos o valor que de fato a rede respondeu. Esse é o valor ou a saída desejada, YI, para a entrada I, a rede V deveria responder o valor Y, e ela respondeu para a entrada I, para essa mesma entrada, ela respondeu o valor Y chapéu. Então a diferença desses dois valores, o valor desejado menos o valor real de saída, nós temos a definição ou a mensuração do erro dessa rede. O erro é calculado na fase para frente do algoritmo de retropropagação. Na fase de retropropagação, na fase que o sinal é passado da camada de saída para a camada de entrada, nós temos o processo de aprendizado em si. O processo de aprendizado se dá através da atualização dos pesos sinápticos, que representa a conexão entre os neurônios da rede neural artificial. Bom, o processo ele é um pouco complicado do ponto de vista matemático. Existe uma sustentação matemática bem forte de que esse processo está correto. Eu vou tentar detalhar esse processo, mas envolve conceitos de cálculo. Então, a parte de cálculo eu não vou entrar em detalhes. E aí volto a frisar, se você quer de fato trabalhar com aprendizagem de máquina, estude matemática, estude cálculo, estude geometria analítica, estude álgebra linear, estude matemática discreta, que são as bases do processo do aprendizagem de máquina. Uma das formas de fazer a correção ou fazer o ajuste dos pesos sinápticos, é através de uma regra de ajuste chamada regra delta. Não há somente essa regra, existem outras regras de ajuste de peso, mas considerando aí que nós estamos utilizando a arquitetura padrão, nós estamos utilizando o algoritmo de treinamento padrão, nós vamos também utilizar uma regra de ajuste de peso sináptico padrão, que é a regra delta. A regra delta ela é formalmente definida assim. Relembrando que W é o peso sináptico da conexão entre o neurônio I e o neurônio J. Para facilitar o entendimento, o neurônio I está numa camada anterior ao neurônio J. Então, o peso sináptico entre o neurônio I e o neurônio J no tempo t mais 1, que é o novo valor que ele vai receber, é igual ao valor da conexão do neurônio I com o neurônio J no tempo t, que é o tempo atual, mais Ni, essa é uma letra grega Ni, que representa a taxa de aprendizado, nós vamos já discutir esse valor, vezes YI. YI é a saída do neurônio da camada anterior. Lembrem que os neurônios estão dispostos em camadas e esses neurônios são interconectados. O neurônio I está numa camada anterior ao neurônio J. Então, a saída do neurônio I é um dos sinais de entrada do neurônio J, que é justamente esse componente aqui da regra delta. A saída do neurônio I multiplicada pela delta J. Delta J é o gradiente local do neurônio J. Bom, a gente vai explicar, mesmo que seja superficialmente, ou o máximo que a gente conseguir se aprofundar,
o cálculo do gradiente local. Bom, falando da taxa de aprendizado NI. O que é a taxa de aprendizado? Esse processo de ajuste de peso ele é feito através do cálculo do gradiente. Nós vamos ter uma curva, né? E uma descida, e a gente vai ter que encontrar o ponto mínimo dessa curva. Esse Ni é um parâmetro que vai permitir que a gente defina o tamanho do passo que nós vamos dar por cada vez, por cada interação do nosso algoritmo de retropropagação na descida do gradiente. Aí a descida do gradiente, se ficou muito solto esse conceito, procura um livro de cálculo que discorra sobre a descida do gradiente. Então a gente quer encontrar um determinado ponto mínimo dentro dessa curva, nessa curva na verdade, e a gente utiliza esse NI, essa taxa de aprendizado, para poder definir qual o tamanho que nós vamos andar, a distância, e aí é uma metáfora isso, a distância que nós vamos andar a cada passo do nosso algoritmo, a cada iteração do nosso algoritmo. Se a gente ter passos muito baixos, então uma taxa de aprendizado muito pequeno, nosso algoritmo vai andar muito devagar e o tempo que vai levar para convergir é grande o suficiente para se tornar impraticável. De tal forma que muitas vezes uma taxa muito pequena vai levar o algoritmo a não conseguir convergir porque ele vai demorar muito. Muito. Você não tem tempo. Quando a gente fala em muito tempo, eu já estou falando de meses, anos, décadas, séculos, dependendo do tamanho do problema e do tamanho da taxa de aprendizado. Por outro lado, a gente também não pode definir uma taxa de aprendizado muito grande, esse N muito alto, esse Ni muito alto, me desculpa, porque vai fazer a busca por esse ponto que nós desejamos, ela começar a oscilar. E aí, muitas vezes vai se levar a um comportamento oscilatório e vai se passar muitas vezes do ponto que se quer chegar. Então você também não consegue encontrar o ponto que está se procurando dentro dessa curva, nessa descida do gradiente. Então o Ni muito baixo seria bom porque ele vai dando passos pequenininhos e ele consegue olhar espaço por espaço nessa descida, ponto por ponto nessa descida, só que isso leva muito tempo e é impraticável. E tá passos muito grandes, muito certamente vai gerar um comportamento oscilatório, de tal forma que também o ponto que se procura não vai se chegar. Uma figura que exemplifica esse comportamento, então aqui seria a curva de descida do gradiente. Esse pontinho amarelo aqui seria a nossa taxa de aprendizado, na verdade seria onde nós estamos na descida do gradiente, onde o algoritmo está. Né? Uma taxa de aprendizado muito baixa vai fazer ele muito devagarzinho aqui descendo na busca do gradiente, aqui na descida do gradiente, tal forma que ia levar muito tempo para alcançar o ponto mínimo. Muito tempo suficiente para se tornar impraticável. Por outro lado, se a gente define uma taxa de aprendizado muito alta, aqui é o ponto que nós estamos, esses passos eles começam a ficarem grandes demais. Então, o nosso objetivo é chegar aqui, nesse ponto mínimo, mas com uma taxa de aprendizado muito alta, ele pulou para cá. Essa mesma taxa alta, ele jogou para cá. Uma taxa alta também jogou para cá. E a gente acaba não conseguindo chegar no ponto mínimo que nós estamos buscando. O ideal é conseguir definir uma taxa de aprendizado que o tamanho desses passos não seja pequeno demais, que demore muito, nem grande demais, que gere esse comportamento oscilatório.
de tal forma que a gente consiga chegar dentro de um espaço de tempo aceitável ao ponto mínimo. A questão é que não existe regras mágicas, não existe receita de bolo de como definir esses valores, ou esse valor da taxa de aprendizado. Esse valor muitas vezes é definido através de um processo de tentativa e erro. Existe muita pesquisa a respeito sobre como definir os valores da taxa de aprendizado, mas ainda não existe uma regra plenamente aceita, uma fórmula mágica de como definir esse valor. Primordialmente, como isso é feito? Através de tentativa e erro. Então, a taxa de aprendizado, aqui no algoritmo na regra delta do ajuste dos pesos, a taxa de aprendizado faz esse papel. Bom, outro ponto interessante é o gradiente local, que é esse delta J da nossa regra delta aqui de atualização. Eu separei aqui no livro de redes neurais, princípios e práticas do Simon Hanks, na segunda edição dele. Esse livro é um livro muito bom. Na versão brasileira, na página 188, ele explica formalmente o algoritmo de retropropagação e ele começa a discutir desde o cálculo do erro, como que é a diferença entre o valor desejado e o valor que a rede de fato respondeu a um determinado sinal. Né? E aí ele vai explicando todo o processo. Aqui, essa imagem não ficou muito boa, mas é um fluxo de um neurônio. O cálculo do campo local induzido, a função de ativação. Aí observem que ele define como citar a correção, o ajuste da regra, o ajuste dos pesos sinápticos através da regra delta. Então, esse ajuste ele é proporcional à derivada parcial do somatório do erro pelo peso sináptico. Né? Então, aí, de novo, cálculo, utilizando a regra da cadeia do cálculo. Então, ele deriva esse erro aqui, que ele definiu na página anterior, tá? Que é o erro médio da rede, em relação ao peso sináptico do neurônio I com o neurônio J, aplicando a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia, essa derivada parcial aí ele vai mostrando como é feito o cálculo, vira a equação 4.11, que é menos o erro do neurônio J vezes a derivada da função φ do neurônio J. Essa função aqui, φ, é a função de ativação. Por isso, na escolher uma função de ativação, você precisa considerar que ela seja derivável, que existe uma derivada para aquela função, vezes a saída do neurônio da camada anterior, que é o neurônio I. Então, se a gente começar a observar, esse cara, essa derivada parcial, ela está aqui. E nós temos aqui o nosso Ni, nossa taxa de aprendizado negativo. Se pegar esse cara, que é esse, que é essa derivada parcial, e fizer essa substituição, bom, menos multiplicado por menos, vai dar mais. E aí nós chegamos à regra delta como a gente conheceu. A regra delta do peso sináptico J entre os neurônios I e J é Ni vezes a taxa de aprendizado, Ni, desculpa, né, que é a taxa de aprendizado, vezes o gradiente local do neurônio J, vezes
a saída do neurônio I, que está na camada anterior. O gradiente local ele vira, depois de aplicar as derivadas aqui, ele vira isso. É o erro do neurônio J vezes a derivada da função de ativação do neurônio J. Voltando para os slides aqui, deixa eu só mostrar a regra geral, como é que ficou. Bom, e aí ele mostra, ele explica, ele demonstra como chega a essas contas, como chega a equação 4.25, que é a mesma equação que está no slide. Acontece que esse gradiente local, ele é a derivada da função de ativação do neurônio J multiplicado pelo erro do neurônio J. Se a gente voltar aqui e considerar que o erro que o nosso neurônio J está na camada de saída, é plenamente fácil observar qual é o erro desse neurônio. O erro desse neurônio é justamente quanto se esperava que ele ia fornecer e quanto ele forneceu. Então, os neurônios que estão na camada de saída, o erro é calculado assim. O problema se dá para calcular o erro dos neurônios que estão nas camadas ocultas. Porque a gente não tem com quem comparar a saída desse neurônio, a gente não tem um valor esperado para esse neurônio. Quanto se esperava que um neurônio da camada oculta ele deveria responder a um determinado sinal. Só existe esse valor, que aqui no exemplo é o YI, os neurônios da camada de saída. Então o que se faz é, o gradiente local ele tem dois pontos. Duas fórmulas, duas maneiras de calcular. Se o neurônio está na camada de saída, se o neurônio J é um neurônio da camada de saída, é a derivada da função de ativação do neurônio J multiplicado pelo erro dele. Simples. A questão é como calcular o erro, como mensurar o erro de um neurônio da camada oculta. Não tem como fazer isso direto, como se tem na camada de saída. Então o que se faz é tentar encontrar o quanto o quanto um neurônio da camada oculta contribuiu para o erro dos neurônios da camada de saída. O quanto o erro dos neurônios das camadas ocultas ele contribuiu para o erro dos neurônios da camada de saída, para o erro da rede como um todo. Então, se o neurônio está na camada de saída, calcula, se o neurônio J está na camada de saída, calcula o erro direto. Agora, se o neurônio J está em alguma camada oculta, o erro dele é o somatório do peso sináptico da conexão entre o neurônio J com o neurônio K, multiplicado pelo gradiente local do neurônio K. Não esqueçam que nessa representação o subíndice que está à direita significa, que aqui no nosso caso é o J, significa que o neurônio J está numa camada anterior ao neurônio K. De forma igual, então aqui o neurônio I está numa camada anterior à camada que está o neurônio J. Tentando explicar melhor aqui, se voltar no esquema, neurônio I, neurônio J, neurônio K. O subíndice que está
eu acabei trocando, né? O subíndice aqui está à direita, ele está numa camada anterior ao neurônio que está na camada J, o índice que está à esquerda. Então, I seria uma camada oculta e J seria a camada de saída. Se esse cara aqui é o I, esse à direita é o J. Se essa camada aqui é a camada J, essa seria a camada I. Bom, então é o somatório da camada dos neurônios, das conexões sinápticas dos neurônios que estão na camada J com os neurônios que estão na camada K, nessa conexão, multiplicado pelo gradiente local do neurônio K, que está na camada K, que está na camada seguinte. Aí observe aqui, para você calcular o gradiente local de um neurônio J de uma camada oculta, você precisa conhecer o gradiente local da camada K, dos neurônios que estão na camada à frente dele. Então, a gente vem trabalhando em camadas. A face para frente, o sinal passa da camada de entrada, as camadas ocultas da camada de saída, calcula-se o erro. Na volta é camada de saída, as camadas ocultas até chegar na camada de entrada. Então, na camada de saída, a gente consegue calcular o erro diretamente. Então, se J está na camada de saída, eu consigo calcular o gradiente local dele muito fácil. Bom, J é minha camada de saída, eu consigo calcular o gradiente local dele muito fácil. Para as camadas ocultas, eu consigo calcular o gradiente local dos neurônios que estão na camada oculta, eu preciso pegar o resultado que eu calculei do gradiente local dos neurônios da camada de saída. Então, que é simplesmente o da camada de saída é a derivada da função de ativação vezes o erro do neurônio J. Aí a gente calcula o gradiente local. Dado que eu tenho esse gradiente local da camada de saída, eu consigo calcular o gradiente local da camada oculta. Se eu tenho N camadas ocultas, se eu vou fazendo esse processo voltando dessa última camada oculta, eu consigo calcular o gradiente local com base no gradiente local da camada de saída, então eu consigo calcular de maneira retro, voltando camada a camada, o gradiente local de cada neurônio de cada uma das camadas ocultas até chegar na camada de saída. Bom, agora eu vou pausar o vídeo novamente e a gente vai calcular um exemplo, mostrar um exemplo de como está esse processo de retropropagação, como se funciona o aprendizado de uma rede neural artificial, utilizando uma arquitetura Multi-Layer Perceptor, o algoritmo de retropropagação, utilizando a função de ativação sigmoide, 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos x, lembrando que x aqui é o parâmetro da função de ativação e o parâmetro da função de ativação é o campo local induzido. Para facilitar o cálculo, coloquei a taxa de aprendizado como 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, no final, vai ser multiplicar por 1 aqui, vai ficar mais fácil para mostrar o exemplo. Então, eu vou pausar o vídeo. Eu descer o vídeo é mostrar o exemplo prático de como essa rede funciona.